5, 4, 3, 2, 1, fire. The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Bomba nuclear, também conhecida como bomba atômica, é uma arma com alto poder de destruição em função da grande quantidade de energia que libera. Essa energia liberada pela bomba é originada pela reação nuclear. Além de energia, essas bombas liberam, ao explodirem, grande quantidade de radiação e calor. Esses tipos de bomba carregam ogivas nucleares e podem ser lançados através de mísseis ou jogadas por aviões. Elas são tão poderosas que podem chegar a destruir uma cidade, arrasando construções e matando e ferindo milhares de pessoas. Fisão nuclear é um processo da física que consiste na divisão do núcleo de um átomo considerável, instável em dois núcleos menores, através do bombardeamento de partículas como nêutrons. Esse processo é uma reação química exotérmica e ocorre quando há grande liberação de energia. Ele é considerado uma forma de transmutação nuclear, pois os fragmentos gerados não são do mesmo elemento que o isótopo que os gerou. A energia nuclear consiste em extrair energia contida nos átomos, e como vocês podem imaginar, isso não é uma tarefa fácil. Existem duas maneiras bem diferentes de fazer isso, a fissão e a fusão nuclear, e eu vou explicar cada uma delas para deixar a diferença bem clara. A fissão não é algo novo. Na verdade, nós já fazemos isso desde a Segunda Guerra Mundial. E para fazer fissão, você pega um elemento, geralmente urânio, e divide ele em outros elementos com massas menores. Só que o segredo aqui é que a soma das massas desses elementos menores é sempre menor do que a massa original de urânio. Então essa massa que aparentemente sumiu, que foi perdida, é transformada em energia. Muita energia. A fissão de 1 kg de urânio gera 3 milhões de vezes a quantidade de energia que a queima de 1 kg de carvão gera. Fusão nuclear é a junção de átomos que têm núcleos leves. Da junção desses átomos, resulta um átomo com núcleo mais pesado. Submetidos a uma temperatura bastante elevada, cerca de 10 milhões de graus Celsius, o deutério e o trítio, que são isótopos de hidrogênio, se unem. Dessa união, resulta a liberação de uma grande quantidade de energia, e são formados núcleos de hélio. O processo de fusão nuclear dá origem ao funcionamento das bombas de hidrogênio, as bombas atômicas mais destrutivas que existem. Da fusão, decorre também a produção de energia solar. O Sol é uma estrela que produz uma quantidade de energia muito grande, onde através dele temos uma reação em cadeia muito grande, sendo que é como se o Sol estivesse tendo milhões de bombas muito poderosas de hidrogênio sendo ativadas a todo momento. É muito
muito ambicioso e eu acho que é uma coisa que vale a tentativa. Em 1945, o mundo descobriu a força da divisão do átomo. Toda a energia nuclear gerada hoje em dia é criada por meio da divisão do átomo, a chamada fissão nuclear. Desde o início ela tem gerado polêmica. Mas imagine um reator nuclear que não deixe resíduos radioativos prejudiciais. Um reator que seja a prova de acidentes e que use uma fonte limpa e ilimitada de combustível, a fusão. Dentro do reator Torus, os átomos não são divididos, e sim fundidos. É um processo mais limpo, que não utiliza plutônio radioativo nem urânio. O combustível para a fusão é o hidrogênio. Os átomos de hidrogênio são aquecidos a 150 milhões de graus, temperatura 10 vezes maior do que a do núcleo do Sol. Submetidos a este calor extremo, os átomos se transformam em plasma. Os átomos do plasma colidem e se fundem. A reação libera um nêutron de pura energia. É 1 milhão de vezes mais eficiente do que a energia nuclear usada hoje. E 1 trilhão de vezes mais eficiente do que combustíveis fósseis. A energia é limpa, mas o processo é arriscado. Mais de 160 testes de segurança são realizados antes da contagem regressiva. Se algum deles falhar, as forças contidas dentro da máquina podem escapar. Tudo que fazemos tem que ser verificado para sabermos se está tudo certo. Não podemos cometer nenhum erro. E isso é meio estressante às vezes. Para a proteção dos cientistas, a máquina é isolada por 1,80 m de concreto e aço. Ainda assim, os pesquisadores trabalham na segurança de um prédio à parte. Comecem a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma câmera grava a reação. A luz brilhante é o plasma aquecido a 150 milhões de graus. A reação produz energia, como acontece no Sol. Em poucos segundos, fusão termonuclear na Terra. Muito bom. Maravilha! Foi ótimo. Ótimo. Foi ótimo. Funcionou exatamente como previsto. Foi perfeito. Eu tô feliz. Acho que os coordenadores científicos estão felizes. Dá pra ver o pessoal sorrindo e isso é muito bom. Em nenhum outro lugar do mundo, os cientistas estão tão próximos de criar uma fonte de energia definitiva. E o combustível para a fusão é virtualmente ilimitado. Uma banheira cheia de água seria suficiente para fornecer energia por fusão para uma pessoa por 30 anos, em todas as suas necessidades, seja no transporte, aquecimento, comida ou nas necessidades industriais. Como a fusão utiliza água, não existem riscos de segurança, de acidentes ou aspectos negativos ao se morar próximo a um reator. Mas não espere ver um deles em breve. Os cientistas estimam que levará 50 anos até existir uma usina de fusão nuclear em funcionamento. É uma estratégia de longuíssimo prazo. Não é possível ter ótimos resultados de um dia para o outro e resolver todos os problemas. Mas vamos chegar lá. Acho que não temos escolha. Enquanto aguardamos pela fusão, o mundo vai precisar de todas as outras fontes de energia limpa. E se não passarmos a usá-las, a Mãe Natureza nos trará surpresas ingratas. O processo de criação da bomba começa lá atrás, quando a primeira mulher vencedora do Prêmio Nobel e seu marido descobriram os elementos polônio e rádio, que emitiam uma misteriosa energia. Eles a chamaram de radioatividade. Um pouco depois, o físico Ernest Rutherford
descobriu que no centro de cada átomo há um denso aglomerado de partículas carregadas, que ele chamou de núcleo, onde poderosas forças circulavam. E só muito tempo depois, um dos alunos de Rutherford foi descobrir outra peça do quebra-cabeça. Ele identificou os nêutrons, partículas menores que não possuíam carga elétrica e poderiam circular livremente por dentro do núcleo. Mais tarde, outros 2 químicos alemães, ao bombardearem nitrato de urânio com nêutrons, obteram não rádio, mas bário, e com a assistência de Lise Meitner, que havia fugido devido ao começo da guerra, concluíram que os nêutrons estavam destruindo os átomos de urânio. Eles chamaram isso de fissão nuclear. E para entender esse conceito, temos que olhar o átomo ainda mais de perto. As partículas nele são unidas pela ação de forças opostas, a eletrostática e a força forte. Quando o nêutron é jogado no átomo e consegue atravessar a barreira de elétrons por ter carga neutra, ele perturba o equilíbrio entre as forças e quebra o átomo por inteiro. E o resultado disso são elementos diferentes, nêutrons livres e, o mais importante, energia. Muita energia. Se na mitologia grega, Prometeu foi punido por entregar o fogo aos mortais, imagine o que aconteceria com ele se nos mostrasse energia nuclear. 1 quilo de urânio pode gerar uma explosão equivalente a 20.000 toneladas de TNT. Essa descoberta passou por várias pessoas, mas só ganhou estrutura de fato depois do ataque do Japão à base da Marinha norte-americana em Pearl Harbor. Foi então que os Estados Unidos definitivamente entraram na guerra, e a energia nuclear deixou de ser uma questão apenas da ciência, para entrar na política. Inclusive, a principal mente por trás do projeto Manhattan, que tinha como objetivo a criação da bomba, era Robert Oppenheimer, o homem que se tornou um símbolo do potencial científico americano, mesmo com seus ideais socialistas. Ele teve que cortar relações com os grupos comunistas com os quais tinha contato, e então tínhamos a imagem perfeita da era atômica, com toda sua ambição e paranoia. A funcionalidade de uma fissão nuclear em cadeia já havia sido provada, e com o refinamento do urânio e a descoberta do plutônio, elementos mais instáveis, uma reação em cadeia de crescimento exponencial era possível. Assim, as duas bombas nucleares americanas ganharam vida, Little Boy e Fat Man. E a partir daqui, é como na fala do Capitão América. Primeiro, construíram uma arma só porque poderiam precisar. Então, o debate mudou de devemos construir para em que tipo de situação seria aceitável usar. E com a guerra contabilizando cada vez mais mortos, o governo se convenceu. Em julho de 1944, Oppenheimer havia concluído que plutônio não poderia ser usado no projeto da arma e optou por implosão. Armas nucleares do tipo de implosão são armas nucleares que agregam em si materiais físseis estáveis o suficiente para que ocorra reação em cadeia, localizados no centro da bomba. Já ao redor, existem explosivos que, ao serem detonados, deixam o material físsil em estado crítico. A fissão nuclear ocorre e uma bola de fogo começa a se formar. O esforço acelerado em um projeto de implosão de codinome Fat Man começou em agosto de 1944, quando Oppenheimer implementou uma reorganização radical do laboratório de Los Alamos para se concentrar em uma implosão. O projeto final, com 20 lentes hexagonais e 12 pentagonais, cada uma pesando cerca de 36 quilos. Devido à complexidade de uma arma de estilo implosão, decidiram-se realizar um teste inicial. Oppenheimer optou por um teste nuclear controlado em grande escala, de codinome Trinity. Para o teste, a arma foi apelidada de The Gadge, foi içada no topo de uma torre de aço de 30 metros, com uma detonação em que a altura lhe daria uma melhor indicação de como a arma se comportaria quando caísse de um bombardeiro. Detonação no ar maximizava a energia aplicada diretamente para o alvo. Às 5h30, em 16 de julho de 1945, The Gadge explodiu com uma energia equivalente a cerca de 20 quilotons de TNT, deixando uma cratera de 76 metros de largura no deserto. A onda de choque foi sentida a mais de 150 quilômetros de distância e a nuvem de cogumelos chegou a 12,1 quilômetros de altura. A Trinity foi um sucesso. Ao projeto Manhattan houve mais de 130 mil trabalhadores envolvidos, desde civis a militares, empresas terceirizadas a governamentais. Após a declaração de Potsdam, rejeitada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial,
Os reais efeitos de uma bomba nuclear atuando foram vistos quando as bombas Little Boy e Fat Man explodiram sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, respectivamente em 6 e 9 de agosto de 1945. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um debate nacional sobre a questão permanente do programa nuclear. Foi criada pela Lei de Energia Atômica em 1946 a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, para assumir as funções e recursos do Projeto Manhattan, que estabeleceu o controle civil sobre o desenvolvimento atômico e separou o desenvolvimento, produção e controle de armas atômicas por parte dos militares. Embora o Projeto Manhattan deixou de existir em 31 de dezembro de 1946, apenas em 15 de agosto de 1947 que o Distrito Manhattan foi abolido.